Meu amado filho, minha querida filha em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja contigo neste momento tão especial. Não foi por acaso que estas palavras chegaram até você hoje. Foi a mão providencial de Deus que guiou seus olhos a esta mensagem sagrada que tenho o privilégio de compartilhar com seu coração aflito. Eu sou o Padre Pio, e do céu, onde agora habito junto aos santos e anjos de Deus, venho trazer-lhe uma revelação urgente que o Senhor me permitiu compartilhar com você, meu irmão brasileiro, minha irmã brasileira. Uma mensagem para o povo desta terra abençoada que tanto amo, para você que vive nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, ou nos pequenos municípios do interior, nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, nos sertões nordestinos ou nos pampas do sul. Escute com atenção, pois o que vou revelar é um segredo espiritual que pode transformar completamente sua vida financeira e espiritual nos próximos dias. Guarde estas palavras no coração como um tesouro precioso, pois elas trazem a chave para a sua libertação. Meu filho, minha filha, você tem notado coisas estranhas em sua casa ultimamente? Objetos que desaparecem e reaparecem em lugares diferentes? Barulhos inexplicáveis durante a noite? Plantas que morrem sem motivo aparente? Animais de estimação agitados sem causa visível? Brigas constantes entre familiares por motivos banais? Dificuldades financeiras que se multiplicam como praga? Doenças que vão e voltam sem explicação médica? Se você identificou qualquer um destes sinais, preciso alertá-lo. Há algo em sua casa que requer sua atenção imediata e sua poderosa oração. Algo que pode estar bloqueando as bênçãos divinas destinadas a você e sua família. Do céu, posso ver claramente o que muitos olhos humanos não conseguem enxergar. Vejo as lágrimas que você derrama em segredo quando pensa que ninguém está olhando. Vejo quando você abre sua carteira vazia e se pergunta como pagará as contas que se acumulam. Vejo sua angústia ao olhar para seus filhos e sentir o peso de não poder dar-lhes tudo o que necessitam. Conheço bem o desespero que sente quando simula estar bem diante dos outros, mas por dentro, seu coração está dilacerado pela preocupação. Durante meus anos em San Giovanni Rotondo, na Itália, quantos brasileiros não vieram até mim em peregrinação, trazendo consigo histórias semelhantes à sua. Lembro-me claramente de uma família de Minas Gerais que chegou ao convento após vender quase tudo o que tinham para fazer a viagem. O pai, um homem trabalhador, havia perdido o emprego após 15 anos na mesma empresa. A mãe sofria de uma doença misteriosa que nenhum médico conseguia diagnosticar. Os 3 filhos estavam desanimados e sem perspectivas. Quando oramos juntos, o Espírito Santo me revelou que havia um objeto na casa deles que estava causando todo aquele sofrimento. Era uma estatueta antiga que haviam recebido de presente de um vizinho. Aparentemente inofensiva, aquela peça havia sido consagrada em rituais contrários à fé e estava gerando uma verdadeira maldição geracional sobre aquela família. Orientei-os a se desfazerem daquele objeto seguindo um ritual de oração específico que vou compartilhar com você em breve. 3 meses depois, recebi uma carta deles contando que o pai havia sido chamado para um emprego com salário melhor que o anterior. A mãe estava completamente curada e os filhos haviam recuperado a alegria e o entusiasmo pela vida. Na Sagrada Escritura, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, encontramos: Não introduzirás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Detestá-la-ás e abominá-la-ás, porque é maldita. Esta passagem nos alerta sobre o perigo de manter em nosso lar objetos que podem atrair forças espirituais negativas. Meu filho, minha filha, examine sua casa com atenção. Procure por objetos que podem estar funcionando como portais para energias negativas.
amuletos, talismãs, imagens ou estatuetas de divindades não cristãs, objetos recebidos de pessoas que não lhe desejam o bem, presentes de ex-relacionamentos conturbados, heranças de familiares que tiveram vidas problemáticas ou envolvimento com práticas espirituais duvidosas. Às vezes, são objetos aparentemente inocentes, um quadro antigo, uma joia herdada, um souvenir de viagem, um artesanato decorativo. Mas espiritualmente podem estar carregados de influências negativas que afetam suas finanças, sua saúde e seus relacionamentos. Vou compartilhar com você o caso de uma mulher de Salvador, na Bahia, que me procurou espiritualmente através da oração. Ela era uma comerciante bem-sucedida, dona de uma pequena loja no centro da cidade. De repente, sem explicação aparente, os clientes pararam de entrar em seu estabelecimento. As dívidas começaram a se acumular e ela estava prestes a fechar as portas. Durante nossa conexão espiritual, vi claramente que havia um vaso de plantas em sua loja, presente de uma concorrente invejosa, que continha terra de cemitério misturada ao substrato. Aquele objeto estava literalmente enterrando seu negócio. Orientei-a a remover o vaso, fazer as orações de libertação que ensinei, e em 2 semanas sua clientela começou a retornar e as finanças voltaram a fluir. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra pessoas que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Esta batalha espiritual é real, meus filhos, especialmente no Brasil, terra de tanta diversidade espiritual. Agora, quero guiá-lo em uma poderosa oração de discernimento. Coloque sua mão direita sobre o coração e repita comigo: Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, peço que o Espírito Santo ilumine meus olhos espirituais neste momento. Revela-me, Senhor, se há em minha casa algum objeto que esteja bloqueando as bênçãos destinadas a mim e minha família. Mostra-me com clareza o que precisa ser removido para que a prosperidade divina flua livremente em minha vida. Que os anjos do discernimento me acompanhem em cada cômodo da minha casa, identificando tudo que não vem de ti. Amém. Após esta oração, você poderá sentir-se guiado a examinar determinados lugares de sua casa ou a prestar atenção em objetos específicos. Não ignore este impulso espiritual. É o Espírito Santo trabalhando em você. Lembro-me de uma família do interior de Pernambuco que passava por sérias dificuldades financeiras. O pai era um agricultor dedicado, mas suas plantações fracassavam ano após ano, sem explicação. Quando me consultaram espiritualmente, vi que haviam enterrado no centro do terreno uma garrafa contendo objetos estranhos, um trabalho feito por um vizinho invejoso. Após removerem aquele objeto e consagrarem o terreno com orações e água benta, a próxima colheita foi a mais abundante em anos. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 19 e 20, lemos: Muitos dos que haviam praticado a magia reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor daqueles livros, verificou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se fortalecia poderosamente. Este exemplo bíblico nos mostra como os primeiros cristãos entenderam a importância de se desfazer de objetos associados a práticas espirituais contrárias à fé. Agora, se você encontrou em sua casa algo que suspeita estar bloqueando suas bênçãos, vou ensinar-lhe como proceder. Primeiro, não toque no objeto com suas mãos nuas. Use luvas ou um pano consagrado. Segundo, separe um recipiente que possa ser descartado posteriormente, uma caixa de papelão ou saco plástico. Terceiro, coloque o objeto neste recipiente e leve-o para fora de sua casa. Quarto,
faça esta poderosa oração de libertação. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que vieste ao mundo para destruir as obras do mal, em teu santo nome e pelo poder do teu preciosíssimo sangue, eu quebro e anulo toda maldição, feitiçaria, encantamento, magia, amarração, ligação, armadilha, engano, mentira ou influência maligna que este objeto tenha trazido para minha vida e minha casa. Pelo poder da cruz de Cristo, corto todos os laços negativos associados a este objeto. Pela autoridade que me confere o batismo, ordeno que todas as forças das trevas ligadas a este objeto se afastem agora da minha vida, da minha família e da minha casa, e que nunca mais retornem. Que o fogo purificador do Espírito Santo consuma toda impureza espiritual, e que os anjos de Deus estabeleçam uma barreira de proteção ao redor da minha propriedade. Amém. Quinto, descarte o objeto em um local distante de sua casa, de preferência em água corrente, rio ou mar, ou enterre-o em um local onde pessoas não transitem. Sexto, ao retornar para casa, purifique suas mãos com água e sal, fazendo o sinal da cruz. Sétimo, percorra todos os cômodos de sua casa com uma vela benta acesa ou uma vela comum sobre a qual você rezou, aspergindo água com sal em todos os cantos enquanto recita o Salmo 91. Após realizar este ritual de purificação, é fundamental que você consagre sua casa novamente. Coloque uma imagem de Jesus, Nossa Senhora ou de algum santo de sua devoção em um local central de seu lar. Mantenha uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Evangelho de João, capítulo 14. Se possível, tenha água benta disponível para aspergir regularmente os ambientes. Conheço uma família do Rio Grande do Sul que seguiu exatamente estas orientações após descobrir que um antigo relógio de parede, herança do avô que havia sido maçom de alto grau, estava causando perturbações espirituais em sua casa. Após o ritual de remoção e purificação, o filho mais velho, que estava desempregado há 2 anos, recebeu 3 propostas de trabalho em uma semana. A filha, que sofria de enxaquecas constantes, foi completamente curada. E o pai, que lutava contra o vício do álcool, encontrou forças para iniciar sua recuperação. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, encontramos esta poderosa promessa: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Esta palavra se cumprirá em sua vida após a purificação espiritual de seu lar. Agora quero alertá-lo sobre um ponto importante. O inimigo de nossas almas não desistirá facilmente. Após a remoção do objeto bloqueador, você poderá enfrentar alguns ataques espirituais. Pesadelos, sensações estranhas, pensamentos negativos intensos, tentações incomuns. Não se assuste. Isto é apenas um sinal de que a libertação está em andamento. Persista na oração, mantenha sua casa purificada e logo verá os frutos positivos. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus promete: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Este poder foi dado a todos os cristãos fiéis, inclusive a você, meu filho, minha filha. Lembro-me de uma senhora de Fortaleza, no Ceará, que havia recebido como presente de casamento um jogo de taças antigas. Desde que aquelas taças entraram em sua casa, seu marido começou a beber excessivamente, algo que nunca havia feito antes. Quando ela seguiu minhas orientações e removeu as taças de sua casa, descobriu que elas haviam pertencido a uma família cujo patriarca havia morrido de cirrose hepática devido ao alcoolismo. Após a remoção e purificação,
Seu marido perdeu completamente o interesse pela bebida e seu casamento foi restaurado. Meu querido filho brasileiro, minha querida filha brasileira, estamos vivendo tempos de intensa batalha espiritual. O Brasil, com sua rica história espiritual e religiosa, é um campo fértil tanto para bênçãos divinas quanto para ataques do inimigo. Como disse São Paulo aos Coríntios, não somos ignorantes de suas maquinações. 2 Coríntios 2:11. Após purificar sua casa, você precisa preencher o vazio espiritual com a presença de Deus. Estabeleça uma rotina diária de oração familiar. Mesmo que por apenas 15 minutos, reúna seus entes queridos para ler um trecho da Bíblia, compartilhar suas intenções e agradecer pelas bênçãos recebidas. Meus amados filhos e filhas do Brasil, agora que compreendemos a importância de identificar e remover objetos espirituais negativos de nossas casas, quero aprofundar nosso entendimento sobre como atrair e manter a prosperidade divina em nossas vidas. Pois não basta apenas remover o mal, é preciso cultivar ativamente o bem. Durante meus anos em San Giovanni Rotondo, observei um padrão espiritual que se repetia constantemente. As pessoas que mais recebiam bênçãos financeiras não eram necessariamente as mais ricas ou instruídas, mas sim aquelas que compreendiam e aplicavam os princípios espirituais da prosperidade divina. O primeiro destes princípios é o que chamo de lei da semeadura invertida. Normalmente, pensamos que precisamos ter para depois dar. Mas no reino de Deus, frequentemente precisamos dar primeiro para depois receber. Como está escrito em Lucas 6:38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se derramará no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de volta. Lembro-me de uma família do Maranhão que vivia em extrema pobreza. O pai, pescador, mal conseguia trazer o suficiente para alimentar seus 5 filhos. Certo dia, ao voltarem da pesca com apenas 3 peixes, encontraram à porta de sua humilde casa uma senhora idosa pedindo comida. Contrariando toda a lógica humana, dividiram um de seus peixes com aquela desconhecida. Na manhã seguinte, ao sair para pescar, encontraram suas redes repletas como nunca antes. Aquela pesca milagrosa foi apenas o início de uma transformação completa em suas vidas. Este princípio espiritual está profundamente enraizado nas Escrituras. Em Provérbios 11:24-25 lemos: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e acaba na pobreza. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Não estou sugerindo que você doe o que não tem ou que se endivide ainda mais. Mas talvez haja algo que possa compartilhar. Um talento, um tempo de escuta, uma palavra de encorajamento, uma refeição com alguém solitário. Quando abrimos nossa mão fechada pelo medo da escassez, criamos espaço para Deus preenchê-la com abundância. O segundo princípio fundamental é o poder da gratidão. Em meus anos de ministério, observei que as pessoas mais abençoadas eram aquelas que agradeciam mesmo quando ainda não tinham recebido. Agradecer antecipadamente é uma das mais poderosas demonstrações de fé. Recordo-me de uma professora de Brasília que me consultou espiritualmente. Ela estava desempregada há 8 meses, com contas acumuladas e a geladeira vazia. Orientei-a a fazer algo que parecia absurdo: colocar a mesa com pratos vazios e agradecer a Deus pela comida que ainda não tinha, como se já estivesse ali. Os vizinhos acharam que havia enlouquecido quando a viram fazendo isso. Mas 3 dias depois, recebeu um telefonema inesperado oferecendo-lhe não apenas um emprego, mas uma posição com salário superior ao que tinha anteriormente. No Evangelho de João, capítulo 11, vemos Jesus demonstrando este princípio quando, diante do túmulo de Lázaro, antes mesmo de realizar o milagre, ele diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Jesus agradeceu antes de ver a manifestação do milagre. Quero propor-lhe um desafio espiritual. Durante os próximos 7 dias, antes de dormir, agradeça especificamente pelas bênçãos financeiras que você deseja receber, como se já as tivesse em mãos. Não é auto-engano, é fé em ação. Como nos ensina Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O terceiro princípio essencial que desejo compartilhar é o poder das declarações positivas. O livro de Provérbios nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Suas palavras são sementes que plantam no jardim do seu futuro. Durante minha vida terrena, conheci um jovem agricultor da região da Calábria que tinha o hábito de reclamar constantemente: "Esta terra é maldita, nunca dará bons frutos." E de fato, suas colheitas eram sempre medíocres. Orientei-o a mudar suas declarações, a abençoar sua terra diariamente, a declarar fertilidade sobre seu campo. Ele achou estranho no início, mas seguiu meu conselho. Na colheita seguinte, seus campos produziram 3 vezes mais que o normal, surpreendendo a todos na região. Meus queridos brasileiros, observo que muitos de vocês têm o hábito de repetir frases como: "Estou quebrado", "Nunca tenho dinheiro suficiente", "Nasci pobre e vou morrer pobre", "Esta crise não tem fim". Estas palavras são como maldições que vocês lançam sobre seu próprio futuro. Proponho um jejum de palavras negativas. Durante os próximos 21 dias, vigie sua boca. Substitua "estou quebrado" por "estou em processo de prosperidade", "nunca tenho dinheiro" por "meu Deus supre todas as minhas necessidades", "esta crise não tem fim" por "estou passando por um período de transformação que me levará a um novo nível de abundância". Pode parecer simples ou até ingênuo, mas posso assegurar-lhe que as palavras têm um poder espiritual enorme. Como disse Tiago em sua epístola, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago 3:2. Recordo-me de uma vendedora ambulante de Recife que vendia tapioca nas praias. Ela sempre abençoava cada ingrediente que utilizava, cada cliente que atendia, cada nota de dinheiro que recebia. As pessoas começaram a notar algo diferente em suas tapiocas. Não era apenas o sabor, mas uma energia positiva inexplicável. Em menos de 1 ano, ela saiu das ruas para abrir sua própria loja e hoje possui uma rede de restaurantes de sucesso no Nordeste. O quarto princípio que desejo compartilhar é o desbloquear dos talentos escondidos. Vejo no espírito que muitos de vocês possuem habilidades e dons que estão enterrados pelo medo, pela insegurança ou por palavras negativas que receberam no passado. Na parábola dos talentos, Mateus 25:14-30, Jesus nos ensina que Deus espera que multipliquemos o que Ele nos deu. O servo que enterrou seu talento por medo foi severamente repreendido. Não cometa o mesmo erro. Lembro-me de um jovem de Porto Alegre que tinha um dom extraordinário para consertar aparelhos eletrônicos, mas trabalhava como faxineiro, porque seu pai sempre lhe dizia que mecânica é coisa de gente sem futuro. Quando ele finalmente reconheceu e valorizou seu talento, abriu uma pequena oficina que se transformou em uma empresa de sucesso, gerando empregos para dezenas de famílias. Pergunte-se: que talentos Deus me deu que ainda não estou utilizando plenamente? Talvez você saiba cozinhar maravilhosamente, mas nunca pensou em vender suas refeições. Talvez tenha habilidade com artesanato, com palavras, com números, com crianças, com plantas ou com tecnologia. O milagre financeiro que você espera pode estar escondido dentro de você mesmo. Em 1 Pedro 4:10 lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Seus talentos não são apenas para seu benefício pessoal, mas para abençoar outros e, através deste serviço, receber também suas bênçãos.
O quinto princípio é o que chamo de caminho da ação de fé. A fé sem obras é morta, como nos ensina a Epístola de Tiago. O milagre frequentemente requer uma ação concreta de nossa parte. Quando Jesus multiplicou os pães, primeiro pediu que trouxessem o pouco que tinham. Quando transformou água em vinho, ordenou que enchessem as talhas. Quando curou o cego, mandou que fosse se lavar no tanque de Siloé. Qual será a sua ação de fé? Talvez seja perdoar alguém que lhe deve dinheiro. Talvez seja organizar suas finanças, mesmo que pareçam um caos neste momento. Talvez seja enviar aquele currículo, fazer aquela ligação, iniciar aquele pequeno negócio que tem adiado por medo. Lembro-me de uma família de Curitiba que estava à beira da falência. Orientei-os a realizar uma ação de fé. Limpar completamente a casa. Organizar cada gaveta, cada armário, remover tudo que estava quebrado ou não servia mais. Esta ação física de organização abriu espaço para novas energias fluírem. 2 semanas depois, receberam uma proposta inesperada que salvou seus negócios. No livro de Josué, Deus ordena: preparai-vos mantimentos, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Josué 1:11. Observe que a ordem para preparar provisões veio antes de atravessarem o rio. A preparação antecede o milagre. O sexto princípio, extremamente poderoso, é o quebrar das maldições geracionais. Muitas famílias brasileiras carregam o peso de palavras negativas proferidas por gerações. Nesta família, ninguém prospera. Somos destinados à pobreza. Dinheiro não é para gente como nós. Estas palavras criam correntes espirituais que precisam ser quebradas. Em Números 14:18, lemos que as iniquidades dos pais podem afetar os filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas em Cristo, temos autoridade para quebrar estas cadeias. Conheci uma família de Belo Horizonte que, por gerações, vivia em extrema pobreza. Ao investigar espiritualmente, descobri que o bisavô, após perder tudo em um negócio fracassado, havia declarado em seu leito de morte: o dinheiro nunca permanecerá nas mãos de meus descendentes. Aquela maldição havia afetado 3 gerações. Orientei-os a realizar um ritual de libertação, renunciando àquelas palavras e declarando novas bênçãos sobre a família. Em menos de 1 ano, a situação financeira começou a mudar drasticamente para todos os membros da família. Vamos fazer juntos uma poderosa oração para quebrar maldições financeiras geracionais. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu reconheço e renuncio a todas as palavras negativas, maldições, pactos ou votos de pobreza pronunciados por mim, contra mim ou por meus antepassados. Cancelo os efeitos destas palavras no mundo espiritual. Quebro todos os ciclos de escassez, todas as correntes de limitação financeira, todas as fortalezas de pobreza que têm operado em minha linhagem familiar. Rejeito toda a mentalidade de escassez herdada de meus pais, avós e bisavós. Declaro que sou filho do Rei dos Reis, herdeiro de todas as promessas divinas, e que minha porção é a abundância, não a escassez. A partir deste momento, estabeleço um novo legado de prosperidade para minha família, que se estenderá por gerações. Amém. O 7º princípio que desejo compartilhar é o equilíbrio da administração sábia. Quando a bênção financeira chegar, e ela chegará, você será tentado de 2 formas. O medo de perder o fará querer guardar tudo avaramente, ou a euforia o levará a gastar tudo imprudentemente. Nenhum dos 2 extremos agrada a Deus. Ele deseja que sejamos mordomos fiéis, que administremos com sabedoria os recursos celestiais. Em Lucas 16:10, Jesus ensina: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Sugiro uma fórmula que tenho ensinado a muitos de meus filhos espirituais: a regra dos 3/3.
Do que você receber, separe 1/3 para suas necessidades imediatas, 1/3 para economizar e investir no futuro, e 1/3 para abençoar outros e contribuir para a obra de Deus. Esta fórmula mantém o fluxo de prosperidade sempre aberto, pois demonstra a Deus que você é um canal de bênçãos, não um reservatório estagnado. Lembro-me de um empresário de Manaus que, após receber uma grande soma inesperadamente, veio me consultar sobre como administrá-la. Seguindo esta orientação, ele não apenas manteve sua prosperidade, mas a viu multiplicar-se de maneiras surpreendentes nos anos seguintes. Em Malaquias 3:10, encontramos uma promessa impressionante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meus queridos filhos e filhas do Brasil, estamos chegando ao final desta jornada espiritual. Mas antes quero selar tudo com uma poderosa oração profética de prosperidade. Esta não é uma oração comum. É uma declaração de guerra espiritual, um decreto celestial que moverá montanhas em sua vida financeira. Coloque sua mão direita sobre seu coração e a esquerda sobre sua cabeça e repita comigo com toda a convicção. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos Celestiais, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu selo agora tudo o que foi declarado nesta mensagem. Que nenhuma força das trevas possa impedir o cumprimento destas palavras proféticas em minha vida. Ordeno que os anjos da provisão sejam liberados agora mesmo sobre minha casa, minha família, meus negócios e projetos. Que o arcanjo Miguel vá à frente, abrindo caminhos onde antes havia muros. Que Gabriel traga as boas novas de oportunidades divinas. Que Rafael cure todas as feridas financeiras do meu passado. Declaro que a partir deste momento, o milagre financeiro começará a se manifestar em minha vida. O dinheiro surgirá de fontes esperadas e inesperadas. As portas que estavam fechadas se abrirão sobrenaturalmente. As oportunidades divinas aparecerão no momento perfeito. Os bloqueios espirituais cairão como os muros de Jericó. As dívidas serão quitadas uma a uma. A prosperidade fluirá como rio caudaloso em todas as áreas da minha vida. E profetizo, isto é apenas o começo. O que Deus fará nos próximos dias, semanas e meses será tão impressionante que eu mesmo ficarei maravilhado. Pessoas perguntarão: o que aconteceu com você? E terei um testemunho poderoso para contar da fidelidade do meu Deus. Que assim seja, que assim se cumpra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido filho, minha querida filha brasileira, guarde estas palavras em seu coração. Não as compartilhe ainda com ninguém. Deixe que o milagre aconteça primeiro. Depois, quando todos virem a transformação em sua vida, então sim, conte o que Deus fez. Seu testemunho inspirará outros a crerem. Mantenha a fé firme, a esperança viva e o coração grato. O melhor de Deus está chegando para você. Do céu onde estou, intercedo por você junto ao trono da graça. Não está sozinho nesta jornada. O céu inteiro está trabalhando a seu favor. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a provisão divina o alcance de forma sobrenatural. E que você seja para sempre um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas. Com amor paternal e bênção celestial, Padre Pio. Lembre-se de remover imediatamente qualquer objeto suspeito encontrado em sua casa, seguindo as orientações que compartilhei. Não adie esta ação espiritual importante. Sua prosperidade pode estar sendo bloqueada neste exato momento.